Olá, boa noite. Está começando o Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias. Fim de ano batendo as portas, Natal chegando aí. E nesse período alguns sentimentos tomam conta da gente. Amor em família, solidariedade e gratidão. Como está o coração por aí? Está batendo forte? É isso, com esses sentimentos bons. E, gente, o Revista de hoje traduz muito bem porque está cheio de reportagens sobre boas ações que estão sendo realizadas por todo o Brasil e também pelo mundo afora, viu? E além de todas essas notícias, você já sabe que a gente abre espaço também para a sua boa notícia. Nosso WhatsApp é o 12 98135 2908. Então, salva aí e participe do Revista contando a sua bênção também. Combinado? Enquanto você escreve, acompanhe os destaques da edição de hoje. Universidade Andrews envia milhares de pacotes de Natal para presídios locais e envolve estudantes na missão de falar sobre esperança. Aviação missionária leva ajuda humanitária, apoio às igrejas e esperança a regiões de difícil acesso no Peru. A Peribé, no Rio de Janeiro, inaugura sua primeira igreja adventista e amplia a presença missionária no estado. Solidariedade em pauta. Ação social leva alimentos, roupas, alegria e transforma o Natal de famílias em Araçoiaba, Pernambuco. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Já de volta e a gente começa o Revista Novo Tempo de hoje falando da campanha Dezembro Laranja, que reforça os cuidados com a saúde da nossa pele e promove em todo o Brasil mutirões para a prevenção do câncer de pele. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Hospital Adventista do Pênfigo, que tem mais de 70 anos de atuação como referência na dermatologia, abriu suas portas neste ano para oferecer atendimento dermatológico gratuito à população. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil, representando cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. E a chegada da estação mais quente do ano aumenta a exposição da população ao sol. O problema é que nem sempre essa exposição é acompanhada dos cuidados adequados. É o que explica a dermatologista Camila Tormena, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Os principais erros são não fazer a fotoproteção adequada, né? Então não usar o protetor solar, não usar o chapéu, boné, os óculos escuros, a proteção física e química, né, que a gente fala. Outro erro é se expor em horários de incidência muito alta do sol, né, dos raios ultravioletas, que é aquele intervalo das 9 às 16 horas, então a gente pede para evitar esses horários, principalmente agora no verão e no nosso país, que é um país com uma alta incidência de raio ultravioleta, um país de clima tropical, né, de climas quentes, e que as pessoas se expõem mais. Criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a campanha Dezembro Laranja promove mutirões simultâneos em todo o país para a prevenção do câncer de pele. Em Campo Grande, a ação ocorre anualmente há mais de 30 anos e em 2025, o Hospital Adventista do Pênfigo tornou-se parceiro da campanha, abrindo suas portas para o mutirão. Em 2025, o mutirão foi realizado no Hospital Adventista do Pênfigo e lotou a unidade centro da instituição. Com atendimento desde as 7 horas da manhã, aproximadamente 1.500 pessoas receberam atendimento, diagnóstico e passaram por cirurgias em pequenos procedimentos e receberam também um acompanhamento para continuar o atendimento em outros hospitais que também têm referência no tratamento oncológico. Tudo isso com foco na detecção precoce e prevenção ao câncer de pele. A divulgação da ação gratuita atraiu pacientes de todo o Mato Grosso do Sul. Muitos chegaram de madrugada para garantir um lugar na fila. É o caso do zootecnista Valdemir Pop. Tomei conhecimento pela televisão que ia haver esse atendimento aqui no Hospital do Pênfigo. Fiquei entre os 50 primeiros, vi que tinha muita gente, como tem ainda, e fui bem atendido em todos os setores que eu passei. Então, achei super importante, nota 1000 e que continue fazendo isso. Uma iniciativa que integra promoção da saúde e solidariedade com foco na prevenção. É uma campanha com ideia, com propósito, né, de cuidado,
de união, de orientação e também de diagnóstico precoce. E dezembro também é mês de Natal e um período em que a solidariedade se multiplica em muitos lugares, em muitos corações. Foi o que aconteceu também no Pará. Na capital do estado, gente, a solidariedade é um compromisso que atravessa gerações. Há mais de 5 décadas, o mutirão de Natal da Igreja Adventista Central de Belém leva alimento, cuidado e esperança a centenas de famílias. O Mutirão de Natal é um projeto realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem como objetivo auxiliar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. E olha só que interessante, na Igreja Adventista Central de Belém, esse projeto ele já é realizado há mais de 50 anos. E também ele vai além das paredes da igreja, auxiliando comunidades e famílias que também carecem de um auxílio e um cuidado especial. Esse trabalho tem sido feito há mais de 50 anos aqui na Igreja Central de Belém. Isso tem proporcionado condições para que os membros se engajem nesse trabalho, obviamente fortalecendo a identidade missionária da igreja. Em destaque está a irmã Ruth Sei, que conduz esse projeto desde o início e ao longo de sua trajetória lidera o Departamento de Ação Solidária Adventista, coordenando iniciativas voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. E eles ficam felizes quando recebem o alimento do que eles precisam muito. Tem muita gente que bate na minha porta e diz, tá todo dia sem comer. Nem só ele, como os filhos, as crianças. Isso aí dói na alma. E nos últimos 3 anos, a iniciativa resultou na distribuição de mais de 80 toneladas de alimentos. A cada edição, cresce a atenção com cada detalhe e surge a preocupação natural diante da dimensão da ação. Mas a fé permanece como base, sustentando a confiança de que ano após ano, o trabalho continua sendo realizado e alcançando centenas de pessoas. A irmã Ruth, que é a nossa diretora, ela fica preocupada às vezes, mas sei que Deus está sempre à frente de tudo, no controle, e todo ano dá certo. E fazer parte dessa equipe da ASA também nos motiva para atender as pessoas. Mais do que entrega de cestas, o mutirão expressa o cuidado da igreja com as pessoas e o apoio a quem mais precisa. Então, é um trabalho muito importante que a nossa igreja faz em promover esse trabalho para auxiliar, amenizar um pouco de pessoas parentes da nossa igreja. Para quem dedica a vida ao cuidado com o próximo, parar nunca foi uma opção. O trabalho segue e se renova a cada oportunidade, sustentado pela fé e pela certeza de que, enquanto houver pessoas a serem alcançadas, a missão continua. Ainda no Pará, e ainda falando de solidariedade, a gente mostra agora como solidariedade e saúde caminham lado a lado. Moradores da região oeste do estado participaram de uma manhã de atividade física e ainda contribuíram com alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. A repórter Thaís Orlovic acompanhou de perto e mostra para a gente agora como foi o Treinão Solidário de Natal. No último dia 7, a Avenida Nísio Chaves, em Santarém, região oeste do Pará, ganhou um clima especial. O Treinão Solidário de Natal reuniu esporte, saúde e um gesto de solidariedade que faz diferença para muitas famílias da cidade. A inscrição de R$10 mais 2 quilos de alimentos foram totalmente destinadas à ASA, Ação Solidária Adventista. Esse projeto tem 2 finalidades. Primeiro, motivar a comunidade a se cuidar. E segundo, cuidarmos do próximo. Porque quando nós nos cuidamos, estamos prontos para cuidar do próximo. Entre os participantes, um casal venezuelano chamou a atenção. Ele, professor de educação física. Ela, praticante assídua de atividade física desde a juventude. A gente vem praticando esporte há muitos anos atrás, Nós somos da Venezuela, então desde a Venezuela nós vimos praticando esporte, sempre cuidando nosso tempo, Deus fala que o nosso corpo é nosso templo e nós precisamos cuidar dele. Então esse é um momento, acho muito importante, para nós como os professores, como esportistas, fazer essa atividade em forma de solidariedade com as outras pessoas, ajudar o próximo, que é muito importante nessa temporada de Natal, É muito importante cuidar da nossa família, cuidar do nosso tempo e também cuidar um pouco das outras pessoas. Foi uma ação abençoada por Deus, já que Ele dá saúde, dá vida e permitiu no dia de hoje ficar aqui, dando um sorriso para as pessoas
dando um presente através da corrida, da caminhada. Também encontramos uma família que decidiu transformar o treinão em um momento divertido de cuidado com a saúde. Enquanto alguns correm, outros caminham. Para a gente isso é ótimo, porque a gente consegue ajudar alguém que está precisando, se movimentar e ainda trazer os nossos filhos para participar juntos. Samanta, uma caminhada um pouco diferente, não? É diferente. Não completamos o percurso inteiro, mas só de estar em comunidade aqui e ajudar o próximo já é bem gratificante. Um movimento que une esporte, comunidade e esperança neste fim de ano. E agora é hora de conferir mais bastidores da rádio e hoje o assunto é um programa que transborda emoções. Patrícia Matter e Jackson França estão chegando para contar os detalhes para a gente. Feliz sábado, gente! Oi, Darcy. Feliz sábado para você, para todo mundo que acompanha agora a revista Novo Tempo. Também desejo feliz sábado para você, Jackson França, meu colega. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy. E você que nos ouve. Quando o assunto é música, a preparação também é intensa. Esse é o Clube da Música, mais um programa da nossa série especial da Rádio Novo Tempo. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, o programa traz alegria, louvor e muita interação para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. E na maioria das vezes, tudo acontece ao vivo. Mas antes do microfone abrir, existe um trabalho cuidadoso nos bastidores, Patrícia. É isso mesmo, Jackson. O Clube da Música recebe convidados de várias regiões do Brasil e até de outros países. E tudo precisa estar no lugar certo: equipamento, repertório, roteiro e também o clima. E é o produtor Heitor Gomes quem organiza tudo isso. O clube ele começa muito antes do meio-dia, que é quando eles começam no rádio. O clube ele começa muito antes, desde o primeiro contato com o cantor, onde a gente recebe a história do cantor. Então a gente monta o roteiro com base na história do cantor, no testemunho, nos lançamentos. E ele chega mais cedo, faz toda a passagem de som para a gente equalizar, deixar tudo bem regulado para ir a melhor qualidade possível para o ouvinte, para ele ter a melhor experiência do ao vivo mesmo, do cantor cantando ao vivo e conhecer não só as músicas, mas também a história e o testemunho por trás delas. Com tudo pronto, é hora de entrar no ar. No comando do programa estão os apresentadores Josiel Matos e Larissa Oliveira, responsáveis por conduzir entrevistas, cantar junto com os convidados e manter o clima leve e divertido. Já entrevistei aqui pessoas que eu sempre fui fã desde pequenininha, como o maestro Williams Costa Júnior, né, e tantos outros mais, Arautos do Rei, que eu cantei com Arautos aqui, então faz muita diferença e marca muito. No Clube da Música, a rádio vira palco, o estúdio vira encontro e a música se transforma em adoração. Esse foi o Clube da Música, mais um episódio da nossa série especial. Aproveite agora e aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É o aplicativo da Rádio Novo Tempo. Ótimo sábado para você. Feliz sábado para você que nos acompanha. Darcy, a gente volta com você. Obrigada, Patrícia, Jackson. Feliz sábado para vocês também. E, gente, as universidades adventistas ao redor do mundo não são apenas locais para adquirir conhecimentos para a vida profissional. Antes de tudo, são instituições onde as pessoas se envolvem mais na missão de Deus, servindo ao próximo. É por isso que a Universidade Andrews, localizada em Michigan, nos Estados Unidos, tem realizado projetos sociais e missionários como o Christmas Behind Bars. Em uma tradução livre, Natal atrás das grades. Nesse projeto, estudantes e também a comunidade local se unem para abençoar pessoas que vivem em cárcere privado. A reportagem é da Soane Andrade. Neste ginásio da Andrews University, voluntários trabalham para transformar vidas que receberão esses pacotes de amor. Eles sairão aqui da cidade de Barrow Springs, em Michigan, nos Estados Unidos, e serão entregues nas penitenciárias ao redor. E em um domingo frio de outono, 400 voluntários decidiram levantar da cama para vir aqui embalar amor em forma de alimentos para quem vive atrás das grades. Aqui a gente tem um grupo representado por crianças, adultos, idosos, que são estudantes, funcionários e também a comunidade que vive ao redor da Andrews University.
quem terá acesso a esse pacote de amor vai poder receber biscoitos, salgadinhos, chocolates, mas o mais importante aqui é poder levar o amor de Cristo através de uma literatura como esta. Além disso, crianças elaboraram cartões para que possam demonstrar o amor de Jesus para aqueles que estão em cárcere, para que ainda lá dentro eles possam ter a noção do quanto são amados por Deus e que depois daquela fase podem viver uma vida muito melhor. Este é o projeto Christmas Behind Bar, em português, Natal Atrás das Grades, que já existe há 30 anos. E tudo começou com quem já esteve lá, do outro lado. O início do Natal Atrás das Grades começou com a minha própria reclusão. Por meio do desespero, da dor, da rejeição, da solidão. Quando você está naquela cela e não tem ninguém, isso é terrível. E as pessoas que vieram durante o meu tempo na prisão me deram esperança. Elas não me deram exatamente uma Bíblia. Não me disseram que já tinham estado na prisão, mas elas vieram cantar algumas músicas. Ao sair da prisão, Lemuel lutava contra o vício das drogas. Enquanto estava em tratamento num hospital, recebeu a visita de um pastor adventista e então entregou a vida a Jesus. Hoje, mais de 20 estados do país recebem os missionários do projeto, que agora não mais se restringe ao mês de dezembro. Diego é brasileiro, vive no estado de Illinois, região centro-oeste dos Estados Unidos, e também faz parte do Ministério Prisional. E nós nos encontramos com eles e fazemos cultos, e oramos, estudamos a Bíblia e louvamos a Deus. Então, eu me sinto muito privilegiado por essa oportunidade e é realmente muito inspirador saber que existem pessoas que estão lá dentro e que estão, de fato, buscando a Deus. A Universidade Andrews participa da iniciativa há 3 anos. Neste fim de ano foram embalados 8.000 pacotes. Todos aqui estão felizes e dispostos a ser Jesus com as mãos e o tempo. Gosto que eles nos deem a opção de fazer ações de alcance e de poder ajudar. E envolver os estudantes é a melhor maneira de contar algo sobre ministério e serviço. Eu vejo que realmente é uma oportunidade incrível de retribuir o que recebemos. Meus filhos são pequenos agora e eu quero que eles tenham essa oportunidade de começar cedo na missão e no trabalho de alcançar outros. É por isso que viemos. Então, oramos para que, a cada sacola que receberem, eles sintam o amor de Jesus. Eles entregarão seus corações a Deus e, mesmo estando lá, podem fazer a diferença. Assim como José, eles podem transformar o local onde estão. Há muitas pessoas aqui que ainda não conhecem o Senhor. Convidamos nossos amigos, nossos vizinhos e nossa comunidade para virem e se juntarem a nós nesse evento importante. Isso nos ajuda espiritualmente a ajudá-los espiritualmente enquanto eles ajudam outras pessoas espiritualmente, mesmo que ainda não sejam crentes. Então é um ótimo evento. Acompanhei uma das entregas em um presídio no estado de Indiana, junto a um grupo da universidade. Não é permitida a entrada de equipamentos eletrônicos. Ao sair de uma missão como esta, o coração é reabastecido de propósito e gratidão. Realizar esse tipo de ministério é muito importante. Somos chamados para ser as mãos e os pés de Jesus. E eu acredito que a igreja sou eu, a igreja é você. E todos nós somos chamados a ir além das 4 paredes da igreja. A ir e compartilhar o amor de Jesus. Ir e contar a alguém sobre Jesus. E nem sempre isso acontece em um sermão. Também está nas ações que realizamos. Donnie já esteve como prisioneiro. Ao conhecer Jesus através deste projeto, viu toda a sua trajetória mudar. É uma bênção poder retribuir, dar esperança a alguém que está quebrado, porque em um certo momento eu também estava quebrado. Então é uma bênção. Se não fosse pela graça e misericórdia dele, eu não seria capaz de fazer isso. Eu não teria sido abençoado de poder voltar a fazer essas coisas. A Andrews University enxerga no Christmas Behind Bars uma oportunidade de envolver os estudantes na missão de Deus, ajudando cada um deles a viver aquilo que faz parte da razão de ser da instituição, que é traduzido no próprio slogan: World Changers Made Here.
Voltando aqui para o Brasil, no último fim de semana, o NASP teve um dia de celebração pelo futuro. Mais de 900 estudantes se formaram num evento que marcou o encerramento de um ano de conquistas para a instituição e para os formandos também, com histórias de superação e gerações unidas pela educação. Nós vamos acompanhar com o repórter Vitor Bernardo. O mês de dezembro no NASP sempre é marcado por muita gratidão e alegria. As formaturas são o momento mais aguardado pelos estudantes e por todos que os acompanharam nesta jornada. Neste ano, mais de 900 formandos jogaram seus capelos para celebrar a conclusão do curso e o início de uma nova etapa no mundo profissional. A formatura dos alunos significa a celebração da razão, do propósito da existência da instituição. Nós existimos para prepará-los, para formá-los para a vida, com excelência. A festa não celebra apenas os formandos, também marca o encerramento de um ano de conquistas para a instituição. Os cursos de comunicação completaram 25 anos. O de engenharia civil foi reconhecido como o segundo melhor do estado. E as engenharias de produção e agronômica celebraram uma década de história. Nessa mesma atmosfera de conquistas, um formando de agronomia viveu a realização de um sonho aguardado por anos. Esse sonho é muito antigo. Esse sonho está desde a infância, quando na minha veia pulsava a vontade de ser fazendeiro. Patrício teve o seu sonho adiado por diversos fatores, até que se mudou para o NASP para que as filhas estudassem, e então pôde retomar o seu desejo. É você entender que você traça um objetivo na sua vida e de repente esse objetivo começa a ser cumprido. Você alcança o objetivo. Todas as histórias que se concretizam aqui hoje revelam o propósito do NASP de educar com excelência nos princípios bíblicos. Uma missão construída há 110 anos e que ecoa entre gerações. Olha, essa história é maravilhosa. Ela começou em 2010, quando nós tínhamos comércio, paramos o comércio e investimos totalmente no curso de Direito na minha pessoa. Comecei em 2010, me formei em 2014, depois nós tivemos a minha esposa se formando em 2017, a minha esposa Elisângela, o meu filho Tiago se formando em 2021 e hoje se presente para nós a minha filha Aline se formando em 2025. Primeiro que é uma emoção enorme, né? Porque começou com o meu pai, depois a minha mãe, depois o meu irmão, e eu ser a quarta da família me formando em Direito na mesma instituição e ainda tendo alguns mesmos professores que eles tiveram, é uma emoção enorme. As formaturas fecham o ano com gratidão, emoção e a certeza de que o NASP segue transformando a vida de cada aluno. Quando eles se formam, a gente cumpre a nossa razão de existir e a gente celebra com eles. É muito lindo. Toda formatura é uma inspiração. E chegou o momento da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. Mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp no número 12 98135 2908. Vem para a tela comigo porque tem muitas bênçãos para mostrar para você. Helena, de Guararema, São Paulo. Olá, Darcy, minha boa notícia é que todos os dias eu e meu marido Ricardo assistimos a Novo Tempo. Que legal, obrigada pela companhia de vocês. Um abraço aí para o casal. Marcelo Alves, de Uberlândia, Minas Gerais. Feliz sábado. Estou sempre acompanhando a revista e com minha camiseta da Missão Caleb, um missionário nato. Um abraço para você, Marcelo. Tudo de bom. Gente, a seguir, a aviação missionária leva ajuda humanitária, apoio às igrejas e esperança a regiões de difícil acesso no Peru. E ainda hoje, a Peribé, no Rio de Janeiro, inaugura sua primeira igreja adventista e amplia a presença missionária no estado. Eu volto já com os detalhes para você. Na Amazônia peruana, onde o acesso é difícil e as distâncias desafiam a rotina das comunidades, um projeto missionário tem feito a diferença. Por meio da aviação, da assistência social e do apoio às igrejas locais, o Peru Projects leva ajuda, esperança e cuidado a regiões onde chegar nem sempre é simples, gente. O Silvio Suerriro e a Melanie Zubko, apresentadora do Revista Novo Tempo em espanhol, foram até o Peru para conhecer este projeto e vão nos mostrar os detalhes dessa iniciativa agora. Em Pucallpa, a missão faz parte da rotina. A natureza, o calor e as distâncias mostram o quanto ainda há para ser feito na selva peruana. E é nessa base do Peru Projects que o trabalho começa. Um ponto de partida para levar apoio a comunidades onde quase ninguém consegue chegar. A iniciativa teve origem na década de 1960, quando a Igreja Adventista Mundial enviou um piloto missionário ao Peru.
Após enfrentar desafios que levaram ao encerramento da ação inicial, o projeto foi retomado com um novo formato, dando origem ao Peru Projects como um ministério de apoio à igreja. Mas então surge como um ministério de apoio para ajudar, porque ainda existia e até hoje existe muita necessidade. Comunidades que não têm acesso por nenhum meio ou onde o trajeto pelos rios levaria muito tempo. Então os pilotos se unem, forma-se uma equipe de pessoas, alguns doadores são conhecidos e assim se estabelece o ministério para dar continuidade ao trabalho que a igreja fazia antes, mas que já não conseguia mais realizar. E é assim que nasce o Peru Projects. O projeto missionário tem como objetivo alcançar regiões de difícil acesso, levando alimentos, apoio às igrejas locais e agilizando atendimentos médicos, que por via terrestre levariam dias. Com o uso do avião do projeto, o atendimento se torna mais rápido e eficiente. Depois que se chega a Pucallpa, já não existe mais estrada para frente. Dali em diante são apenas rios. E existem milhares de comunidades acessadas pelos rios. As pessoas vão, fazem sua chácara e vivem ali. O transporte fluvial, apesar de existir com frequência, pode levar 20 horas, 30 horas ou até dias. Já de avião, chegamos em apenas 1 hora. Por isso, Pucallpa acaba sendo como o último ponto de conexão com a civilização, por assim dizer. Há também outras comunidades que possuem pistas muito pequenas, feitas pelos próprios moradores, onde somente nossos aviões de pequeno porte conseguem pousar. Dessa forma, conseguimos apoiá-los, transportar enfermos e pacientes, levar apoio logístico e até ajudar na construção de uma pequena igreja, levando telhas, pregos e outros materiais. Tudo chega de avião. A estrutura do Peru Projects inclui escola para missionários, o hangar onde se guarda os aviões, a área de manutenção de aeronaves, espaços de culto para os funcionários e uma padaria voltada à arrecadação de recursos para a missão. E nós fomos até o local para conhecer de perto o funcionamento dessa padaria. A ideia dos produtos Peru Projects surge com o propósito de estabelecer uma pequena indústria que ajude a sustentar todo o programa dos obreiros bíblicos. Especificamente, o maior e mais constante custo mensal do ministério, que são as remunerações pagas aos obreiros bíblicos. Esse é o principal gasto. Conversamos com a ASSE, que é um ministério que apoia projetos como o nosso, e também surgiu um plano com a Universidade de Monte Morelos. Um grupo de jovens queria fazer uma viagem missionária e, com recursos da ASSE e da Universidade de Monte Morelos, foi possível reformar a padaria, comprar os equipamentos, os fornos, as misturadoras, as mesas de trabalho. E graças a Deus começamos a produzir com o apoio de Productos União. E graças a Deus começamos a produzir com o apoio da Productos União, que nos orientou, ensinou como fazer os pães, compartilhou receitas e ideias. Desde o início optamos por uma linha de produtos mais saudáveis, integrais, alinhados com a filosofia do ministério. Os primeiros anos foram muito difíceis para estabelecer o produto, mas graças a Deus, aos poucos foi crescendo e hoje já consegue contribuir com parte do sustento de alguns estudos bíblicos. Ainda não sustenta todos, mas oramos para que Deus permita que essa pequena indústria missionária continue crescendo. Ajudar a que cresça esta pequena indústria missioneira. Apesar das diversas dificuldades, missionários e colaboradores vivenciam diariamente os desafios da missão e reafirmam todos os dias seu compromisso com o chamado. Desde pequena, sempre estive envolvida com as atividades da igreja. Nasci em uma família adventista, mas chega um momento em que tudo parece rotineiro e a gente sente a necessidade de encontrar um propósito maior. Foi assim que conheci o Peru Projects, entendendo que existem formas práticas de servir que ainda há pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus. Isso me motivou e é isso que me inspira a continuar aqui. Em diferentes campos missionários, há uma necessidade evidente. Pessoas dispostas a anunciar o amor de Deus. Apesar de contar com uma equipe altamente capacitada, essa também é uma realidade no Peru Projects. Uma das necessidades mais constantes e maiores que temos é a de voluntários dispostos a dizer: vou deixar um pouco os meus sonhos ou outras coisas da minha vida para servir como voluntário. Essa é uma necessidade permanente. Todos os anos buscamos novos missionários voluntários que queiram compartilhar o Evangelho,
compartilhar Jesus Cristo em lugares mais inóspitos, talvez não tão confortáveis, mas sem dúvida lugares onde há pessoas carentes que precisam conhecer Jesus. Que necessita conhecer de Jesus. Mais do que aviões, estruturas ou projetos sociais, o Peru Project segue sendo movido por pessoas que atendem ao chamado de levar esperança onde o acesso é difícil. Na Amazônia peruana, cada voo representa cuidado, fé e a certeza de que a missão continua viva, alcançando vidas e aproximando pessoas do amor de Deus. E no Missão 360 de hoje, vamos continuar acompanhando detalhes desse projeto missionário. O pastor Eben levou a nossa equipe para conhecer de perto uma das comunidades alcançadas pelo projeto Peru Projects. E agora vamos descobrir em detalhes como a missão se torna realidade nos lugares mais isolados. O Missão 360 chegou até Pucallpa, Peru, para acompanhar o Peru Projects. Esse é um projeto que vai até as comunidades da selva peruana para levar ajuda e esperança. E é claro que a gente vai acompanhar todos esses detalhes justo hoje. Então vem com a gente! O Peru Projects é um projeto que leva ajuda e esperança para comunidades da selva peruana. É o pastor Eben, junto com a sua equipe, que chega a lugares onde quase ninguém consegue chegar. E hoje a gente vai acompanhar o pastor até uma das 82 comunidades ajudadas pelo projeto. Uma visita especial, daquelas que ficam para sempre na memória. Pastor, para onde nós vamos hoje? Estamos indo para a comunidade de Puerto Breu e de lá vamos pegar um barco para chegar até Victoria. E o que vamos fazer lá? Victoria é uma das comunidades para as quais ainda não levamos Bíblias. Estamos levando uma Bíblia para cada família. E também alguns panetones para as famílias. O pão da vida e o pão físico. E detalhe importante, tudo que a gente está levando é surpresa. Dentro dessas caixas aqui, não tem só panetone e Bíblia. Tem carinho, cuidado e esperança para cada família. O nosso plano para chegar na comunidade Victoria é o seguinte: vamos sair da base do Peru Projects, que fica bem aqui. Nós vamos de avião até a comunidade Breu, que fica bem perto da fronteira com o Brasil. E depois pegamos um barco para o nosso destino final. Dá para ver que a jornada vai ser longa, mas que com certeza vai valer a pena, tudo em nome da missão. E depois de mais alguns ajustes, já estávamos prontos para decolar. Confesso que deu um frio na barriga na hora de decolar, mas até que foi bem tranquilo para o pastor Eben. Isso aqui já é rotina. São centenas de voos todo ano, cada um com uma missão diferente. E o que significam esses voos? Qual é o objetivo de cada um? Acredito que existam voos evangelísticos e outros voltados para a parte social. Nós os classificamos em 3 categorias, por assim dizer. Um deles são os voos cívicos, que são os voos de apoio a instituições do governo. Às vezes, prefeitos ou prefeituras nos pedem ajuda, assim como instituições que cuidam do meio ambiente para fazer sobrevoos. O segundo tipo são os voos de evacuação médica, que são os chamados voos aeromédicos. Quando há alguma emergência e o pastor tem condições de ajudar, ele faz esse transporte dos pacientes. E o terceiro tipo de voo é o voo missionário, que são os nossos voos para visitar as igrejas. Na verdade, são os voos mais gratificantes. Quando carregamos os aviões com bíblias, materiais, alguns missionários, algum pastor, ou vamos nós mesmos até a igreja, até a comunidade, para visitar os irmãos. E o voo de hoje é missionário? O voo de hoje é um voo missionário. Vamos a uma comunidade para levar bíblias. Há algum tempo recebemos uma doação de bíblias, 20.000, de um ministério dos Estados Unidos.
o Light Bearers, e temos ido às comunidades para que cada família, cada lar, tenha uma Bíblia. Graças a Deus, não temos preocupação de que elas acabem. Há muitas e agora podemos deixar uma Bíblia em cada casa. E a cada minuto que seguíamos o trajeto, estávamos mais próximos de fazer a entrega dessas Bíblias para a comunidade nativa da selva peruana. A nossa expectativa para encontrar o pessoal estava altíssima. E qual é a expectativa para hoje? Esperamos poder ter um tempo bom com eles para conversar. Faz muito tempo que eu não estive nessa comunidade, há vários anos. Por causa da grande quantidade de comunidades, não conseguimos visitar todos os anos. Às vezes levam 3 ou 4 anos para voltar a alguma delas. Mas queremos nos reconectar com as pessoas. Alguns já nos conhecem, então poder cumprimentá-los, passar um tempo com eles, entregar tanto o pão físico como um pequeno presente. É bom não irmos de mãos vazias. Às vezes, pela situação deles, um pão é muito valorizado, recebido com muito carinho, mas também levamos um pão espiritual, as Bíblias que vamos entregar. E em alguns minutos já chegamos. Estamos a 9 minutos do pouso. Vamos seguindo essa viagem. Depois de 1 hora de voo, chegamos ao Porto Breu. Ali, mais amigos se juntaram à missão e nos ajudaram a levar as caixas até o barco. A partir dali, o caminho segue pelo rio. Mais uma parte da jornada até a comunidade Victoria. Foram mais de 1h30 navegando. O caminho é longo, mas a paisagem faz tudo valer a pena. Depois de um tempo de viagem, finalmente chegamos à comunidade Victoria. Uma coisa legal é que quando a gente ainda estava chegando, algumas crianças já tinham percebido o barco. Em poucos minutos, todo mundo sabia, a visita tinha chegado. Vocês lembram que a gente foi até lá para levar alguns presentes para o pessoal da comunidade? Então, enquanto a gente ia tirando as caixas, a criançada foi até lá e se ofereceu para nos ajudar a levar tudo isso até lá em cima, mesmo ainda sem saber o que estava lá dentro. Finalmente chegou o momento de nos reunirmos com todo esse pessoal, e foi dentro do salão da comunidade Victoria. Logo no início, fomos recebidos com uma oração, no idioma deles, o Axaninka. Depois, o pastor compartilhou uma mensagem simples, mas cheia de esperança. Era possível ver nos olhos deles o quanto cada palavra fazia sentido. E aquele momento tão esperado chegou. Quando o pastor revelou a surpresa, a reação foi imediata, sorriso e gratidão. Olha só a cara de felicidade deles em receber os panetones e a Bíblia. Pode parecer pouco para quem vê de longe, mas para eles significou muito. Mais do que o presente, o que toca o coração deles é a presença, é saber que alguém se importa. Esses são a Uda e o seu netinho Alexis. Alguns anos atrás, esse garoto nasceu de forma prematura, com alguns dos seus órgãos expostos fora do abdômen. Por isso, o Alexis precisava ser socorrido para um lugar com mais estrutura. Nesse dia choveu demais. Eles coordenaram com o sistema de saúde, então aceitaram e avisaram o pastor para que ele pudesse vir. O pastor Eben, com uma grande disposição, aceitou esse chamado para socorrer o garoto. No dia seguinte, parou de chover, o que permitiu que o pastor saísse de Pucallpa para socorrer o Alexis. Mas com a pista ainda molhada, o pastor teve que se arriscar para salvar a vida do garoto. Graças a Deus conseguimos pousar. Lembro que entrei no quartinho do posto de saúde, onde a mãe estava deitada, junto com a avó e o bebê. Vimos que era uma situação muito delicada e tivemos que agir rápido. Houve várias adversidades ao tentar
preparar o avião. Havia cães na pista, várias situações que tivemos que enfrentar, mas graças a Deus, ele foi resolvendo tudo. Deus fez um milagre. Ele sobreviveu, foi salvo. Já tem 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, já começou a educação infantil e agora está cursando o 2º ano do ensino fundamental. Anos depois desse resgate, o pastor teve a oportunidade de reencontrar o jovem Alexis. E isso aconteceu de uma forma muito bonita. Num sábado, quando eu estava visitando o Breu na igreja, durante o culto, o Alexis vem, toca minha perna e me abraça. Eu peguei no colo e senti que ele tinha uma bolinha. Eu não sabia que era o bebê, então perguntei: "O que aconteceu aqui no seu estômago?" Ele respondeu: "Não, eu nasci assim." Então ele me disse: "Minha avó disse que foi você que salvou a minha vida." Olhei para a irmã e perguntei. Lembrava um pouco do rosto dela. "É o Alexis, o bebê?" Ela disse que sim. Foi muito bonito reencontrá-lo, não só porque estava vivo e saudável, agora com 7 ou 8 anos, mas porque ele estava na casa de Deus. A avó cuidou para que ele pudesse conhecer Jesus e crescer, conhecendo a Jesus Cristo. E no fim das contas, para o pastor Eben, estar novamente na aldeia Victória depois de um tempo, tem um sentido muito especial. Pastor, o que o senhor sente ao ser recebido dessa forma? É que está difícil responder isso para mim. E quando eu perguntei para o pastor o que ele sente quando chega e é recebido assim, ele nem precisou falar muito. A emoção dele já dizia tudo. Não sei. A verdade é que é uma bênção poder ser um instrumento simples nas mãos de Deus, por meio do qual as pessoas podem ter um pequeno conhecimento de Cristo Jesus. É uma bênção poder vir, porque são pessoas que vivem em comunidades vulneráveis, de difícil acesso, onde não é fácil que alguém venha até aqui para estar com elas e compartilhar a mensagem de Jesus. É um privilégio. Ao mesmo tempo, o pastor sabe que isso também é uma responsabilidade, porque é por meio do que ele fala a essa comunidade que muitos deles vão conhecer sobre Jesus. E esses moradores de Victória aproveitaram ao máximo a visita do pastor Eben. Inclusive, procuraram estar sempre próximos dele naquele dia. Hermosos. Eles são como filhos, não é? Sim, são crianças que a gente poderia adotar e gostaríamos de adotar muitos. Voltar desse lugar faz a gente pensar em muita coisa. No cuidado de Deus, no esforço de quem serve e no privilégio de ver tudo isso de perto. A comunidade Victória é pequena, mas o coração desse povo é gigante. E o Peru Project está aqui para lembrar que missão é isso: caminhar, voar, remar, o que for preciso, para levar esperança. Que lindo ver o poder transformador da missão. Por isso Deus nos chama diariamente para fazer essa obra, para levar um pouco de carinho, de alento e também esperança a quem precisa, a ser resposta de oração na vida de alguém. Gente, dezembro já quase no fim, Natal chegando e férias também para muita gente. Para quem tem criança em casa, esse é um período de alegria, mas também de caos, não é mesmo? Concorda comigo? Eu já passei por isso, minha gente, eu sei como é. E o podcast Hope Hour desta semana tá com dicas especiais para esse momento, imperdíveis. Conta pra gente, Wagner, feliz sábado para você. Oi, Darcy, feliz sábado para você aí acompanhando o Revista Novo Tempo. Tô aqui para falar do Hope Hour e do episódio dessa semana, mas hoje eu não tô sozinho não, a Anne, olha, tá aqui junto comigo. Olá. Ela participou do episódio essa semana, a gente deu várias dicas, né, Anne? Muitas dicas, presente também. Presente. Vai ter o que fazer nas férias. Porque esse é o lance, criançada tá de férias, você não sabe mais o que fazer e tá só começando. Só começando. É só o início. A gente deu muita dica prática, né? Exatamente. Muita brincadeira para você fazer com seus filhos e criar boas memórias na infância. Você não pode perder, então. O Hope Hour tem episódio toda quinta-feira, né? Tem o episódio novo saindo. Dessa semana, então, já tá lá para você acompanhar. A gente falou sobre brincar, a gente falou sobre resgatar coisas da infância antigamente, a gente falou sobre tentar evitar, né, Anne, esse processo de muita tela. Lembrar da sua infância
né, e reproduzir isso com seu filho. Sensacional. Então, olha, vai lá, acompanha a gente, você já sabe, né? A gente tá no YouTube, no Hope Hour NT. Esse é o nosso canal do YouTube, youtube.com/Hope Hour NT. E aí tem a nossa rede social, o Instagram, você fica sabendo quem vai estar aqui, qual vai ser a agenda do mês, quem você vai poder acompanhar em cada episódio. Todas as novidades estão lá e também momentos muito legais dos episódios, a gente coloca os cortes. Então, se você não segue a gente ainda, segue lá, @HopeHourNT, lá no Instagram. Se inscreve no canal, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Tem episódio todas as semanas, inclusive agora nas férias, não paramos, tá? Temos aí conteúdo inédito para você acompanhar. Então, Anne, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, tá bom? Boas férias, pra você. Isso, exatamente, para todos nós. Obrigado a você também. E aí, Darcy, volto com você aí no estúdio e um feliz sábado para você também. Ah, Wagner, eu tenho certeza que todas as mamães vão lá conferir o Hope Hour agora depois dessas dicas. E um feliz sábado para você também. Bom, e notícia boa é notícia compartilhada, não é mesmo? Concorda comigo? Então eu quero ver agora o que você aí de casa está compartilhando com a gente aqui no Revista. Vamos para a tela ver o que está chegando pelo nosso WhatsApp. Solta aí o Irandê de São Paulo. Boa noite, a minha boa notícia é que a minha filha do meio, que ainda não é adventista, tem me chamado para fazermos o culto do pôr do sol, olha só, na casa dela. Estou muito feliz e grata a Deus pela certeza dos cuidados dele por nós. Vamos para o intervalo agora e na volta a gente fala sobre a inauguração da primeira igreja adventista de Aperibé, no Rio de Janeiro. E ainda hoje você vai ver uma linda ação de Natal que levou alimentos, roupas e muita alegria às pessoas de Araçoiaba, em Pernambuco. Diversos polos ofereceram serviços gratuitos e a garotada aproveitou de atividades e brincadeiras. Eu vim pegar cesta básica, vim pegar brinquedo e vim pintar a cara e vim jogar futebol. Já de volta com Revista Novo Tempo e a gente vai agora direto para a Bahia. Em Senhor do Bonfim, no norte do estado, jovens de cerca de 40 cidades participaram de um grande encontro que uniu espiritualidade e serviço voluntário. O evento chamado Follow reuniu mais de 1.200 participantes e mobilizou a cidade com diversas ações sociais. A gente acompanha agora como foi esse movimento que impactou a comunidade e a vida dos jovens na reportagem do Tiago Conceição. A cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, viveu um fim de semana marcante. Cerca de 1.200 jovens se reuniram para o Follow, palavra em inglês que significa seguir. E foi justamente esse propósito que guiou todo o encontro. Mensagens especiais, momentos de adoração e apresentações musicais fizeram parte da experiência. Entre os convidados estavam o pastor Robson Aleixo, o doutor Douglas Tigre e artistas como Sérgio Saaz, Comúnio, Margem Norte, Raíssa Andreoli e Wanderson Santos, que ajudaram a inspirar a juventude reunida. Mas a cidade não foi impactada apenas pela música e pela celebração. No sábado, centenas de jovens foram enviados às ruas, em uma grande corrente de solidariedade. As ações incluíram arrecadação de alimentos, visitas a casas de apoio, campanhas de doação de sangue, atendimentos em hospitais, feira de saúde e revitalização de praças e escolas. O sentimento de esse é o propósito pelo qual eu existo. Servir ao próximo, falar de Jesus, o sentimento de eu quero participar outras vezes e eu quero viver essa missão até que Jesus volte. Ver tantos jovens envolvidos assim é emocionante, é gratificante e faz valer a pena a liderança para o Ministério Jovem. Moradores de diferentes bairros receberam a presença dos jovens e destacaram a importância da iniciativa, que levou atenção, acolhimento e apoio para centenas de pessoas. Me senti acolhida, eu acabei de sair da academia e tem equipe de médicos, nutricionistas, enfermeiros e a importância de cuidar da saúde, porque hoje em dia a gente sabe que o costume corriqueiro da vida, a rotina agitada, a gente precisa ter um cuidado com a saúde. O Follow terminou com a tradicional Mega Vigília Jovem, um momento de celebração que reuniu todos os participantes para agradecer, refletir e renovar o compromisso de continuar sendo luz onde estiverem. O Follow é a concretização de um sonho. Alcançar os jovens na sua necessidade, no seu propósito
e nos seus desafios diários. O que eu vou levar dessa programação para a minha vida é com todos nós conseguimos unidos servir ao Senhor de uma melhor forma. Em unidade, a gente consegue também, mas quando a gente se une, fica mais bonito, o impacto é maior e o Espírito Santo alcança mais pessoas. Senhor do Bonfim não foi apenas palco de um evento, foi cenário de transformação, nas ruas, nas famílias e no coração de cada jovem. E vamos voltar agora para o sudeste do país, que uma cidade no interior do Rio de Janeiro, que nunca teve igreja adventista, agora ganha seu primeiro templo. Mais de 40 batismos e histórias de fé marcam a inauguração da igreja adventista em Aperibé. Confira na reportagem. Aperibé, uma cidade pequena no norte do estado do Rio de Janeiro, com pouco mais de 11 mil habitantes. Até pouco tempo não tinha presença adventista. Hoje possui mais de 40 pessoas batizadas e uma igreja pronta para ser inaugurada. Tudo começou com o trabalho de voluntários do projeto Um Ano em Missão, que chegaram à cidade para evangelizar de porta em porta. Nós fizemos aqui vários projetos aqui na cidade. Dentre eles, um dos maiores que deu mais ênfase foi o Gol de Esperança, a qual trabalhamos com jovens e adolescentes de 10 a 15 anos de idade, também para recrutá-los para o clube de desbravadores também aqui na cidade. Nós convidamos as pessoas para a feira de saúde, ali conversamos, fizemos um laço de amizade e aí sim, nós prosseguimos com estudos bíblicos que foi nos lares. Entre as histórias que marcaram este ano estão a de Maria Helena e Aurora, que durante anos oraram para que houvesse uma igreja na cidade. Sempre tive o sonho que realizasse uma igreja aqui em Aperibé, porque é muito difícil para mim ir para Itaocara ou Pádua. Então hoje eu sou grata a Deus por estar aqui junto com os irmãos festejando essa linda festa de ter uma igreja aqui. Todo mundo que passava eu olhava para ver se era pessoa estranha. Mas não passava ninguém estranho. Aí quando foi um dia, passou essas duas meninas ali, do lado de lá. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, aquelas meninas ali são adventistas. Falei, não, vou ver se é verdade mesmo, ou se é da minha cabeça. Aí fiquei na portão, perguntei, vocês são adventistas? Eu senti que Deus tinha ouvido as minhas orações. Antes de ter um templo próprio, os primeiros batizados aqui de Aperibé se reuniam em um salão aqui no final dessa rua. E hoje, a primeira igreja adventista de Aperibé está sendo inaugurada e vai atender não só a cidade, mas toda a região. A inauguração representa um marco para a cidade e para o território da Associação Rio Fluminense. Com Aperibé, são apenas 5 cidades no estado que ainda não têm presença adventista. E nós estamos muito felizes com tudo aquilo que ocorreu nesse ano, pelo crescimento do povo de Deus nesse lugar. E agora, essa igreja inaugurada, ela se soma aos esforços para que em breve todo o estado do Rio de Janeiro, com todas as cidades com a presença adventista, pertençam ao Senhor. Ainda no interior do Rio de Janeiro, o espírito natalino se traduz em gestos concretos de solidariedade. Em Itaboraí, uma ação da sede administrativa da Igreja Adventista para as regiões Centro, Serra e Norte do estado levou esperança para dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Mais de 600 quilos de alimentos foram arrecadados e doados para a Casa Amarei, um albergue que atende 58 homens em situação de vulnerabilidade e mantém outras 2 unidades com a mesma missão. As doações serão distribuídas entre as 3 casas, beneficiando 64 pessoas no total. Para a diretoria da instituição, a Monique Ramos, a ação representa a garantia de dignidade pelos próximos 2 meses. Os internos receberam alimento físico e também o alimento espiritual, que é muito importante, sendo levados ali a refletir sobre a gratidão. A iniciativa faz parte do mutirão de Natal, que está acontecendo em todo o Brasil e já arrecadou e distribuiu quase 100 toneladas de alimentos no centro, Serra e Norte do Rio de Janeiro. Muito linda essa ação, não é? Bom, e por todo o mundo, a Igreja Adventista atua pelo próximo. Você vai ver agora os destaques do programa NN de amanhã, que traz notícias de ações deste tipo. Com adventistas entre as vítimas de tragédia aérea na Coreia do Sul, a Igreja Adventista do Sétimo Dia leva socorro imediato. Chamas históricas em Los Angeles mobilizam voluntários e comunidades de fé. Nos Estados Unidos, o Hospital Adventista contrata jovens com deficiência e promove inclusão.
Modelo de educação adventista ganha destaque na Suíça. Estas são as histórias da retrospectiva ANN 2025. Assista ao programa completo da ANN todos os sábados, às 6h30 da tarde, na TV Novo Tempo. Ou acesse agora mesmo o nosso canal no YouTube. Um grupo de missionários brasileiros deixou o país com destino à Índia para ajudar na reforma de uma escola adventista. Em um contexto onde anunciar o Evangelho é um grande desafio, cada gesto de serviço se transforma em uma poderosa forma de testemunho. Na reportagem a seguir, você vai conhecer os desafios enfrentados nesse campo missionário e entender por que iniciativas como essa são tão relevantes. A Índia é hoje o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Reconhecida por suas tradições milenares, o país se destaca pela imensa diversidade cultural, linguística e religiosa. São mais de 19 mil línguas e dialetos falados em todo o território. A principal religião é o hinduísmo, seguido por cerca de 80% da população, o que representa mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Os cristãos são apenas 2,3%, cerca de 30 milhões. Entre eles, 1,5 milhão são adventistas do sétimo dia, o que equivale a um adventista para cada 933 pessoas. Toda essa diversidade representa um grande desafio para o trabalho missionário. A Índia está localizada na chamada Janela 1040, região conhecida por abrigar países onde o cristianismo enfrenta as maiores barreiras legais, culturais e religiosas. Temos grande potencial para o crescimento e o avanço da obra. Porém, enfrentamos muitos desafios, pois vários estados da União Norte da Índia aprovaram leis anti-conversão. Para contribuir com o trabalho evangelístico que já vem sendo realizado, um grupo de missionários da Associação Oeste Mato Grossense viajou até Noida para ajudar na reforma de uma escola adventista. O objetivo foi fortalecer a pregação do Evangelho através do serviço, da escuta e do cuidado. E participar desse projeto, nessa missão, é muito gratificante. Tanto a questão de colaborar na reforma do colégio, como trazer também a questão da capacitação para os professores. Desde 2023, a Igreja Adventista do Centro-Oeste do Brasil tem concentrado seus esforços missionários nesse território. Jesus deixou um legado para nós, uma missão da pregação do Evangelho em todo o mundo. E hoje nós temos condição de ajudar outros países, né? Deus nos deu recursos, nos deu talentos para nós ajudarmos outros países que também carecem muito da presença e do conhecimento do Evangelho. Trabalhar no aspecto educacional, pedagógico, filosófico, na estrutura de uma unidade escolar como essa, é uma porta de entrada do Evangelho nessas famílias aqui deste país. Marcelo, que se mudou para a Índia há 4 anos com a família, atua na evangelização e compartilhou os desafios. Os desafios se resumem em a gente estabelecer iniciativas que nos permitam desenvolver relacionamentos com as pessoas e, através desses relacionamentos, a gente ter oportunidades de compartilhar a nossa fé. Na Índia, onde as diferenças são tantas, cada ato de serviço se torna uma forma silenciosa e poderosa de pregar o Evangelho. A escola está muito bonita. As pinturas são de ótima qualidade, as salas de aula, os professores, os alunos e o ambiente são excelentes. Obrigado. A Educação Adventista em Joinville, Santa Catarina, celebrou mais uma vez o Natal em grande estilo. As 4 unidades da rede na cidade promoveram os pequenos concertos de Natal ao longo de uma semana em um dos maiores shoppings do estado. Quem conta tudo pra gente é o repórter Miqueias Almeida. A Educação Adventista em Joinville mantém viva uma importante tradição de Natal, a apresentação do Coral de 1000 Vozes, que reúne as unidades da rede adventista no município e que ao longo dos anos tem sido realizado em importantes pontos turísticos da cidade. Mas em 2025 a proposta foi um pouquinho diferente. Ao invés de fazer uma única apresentação do Coral de 1000 Vozes num único dia, por que não pegar o coral, dividi-los por unidades
trazê-los para um local ao longo de toda uma semana, em um ambiente que, além da cantata e da mensagem a respeito do nascimento de Jesus, as famílias pudessem ter um momento de recreação e lazer juntos. Foi daí que surgiu a ideia dos pequenos concertos de Natal aqui neste shopping em Joinville. O Garten Shopping recebeu na plateia pais atentos buscando o melhor registro dos filhos para acompanhar as apresentações da Escola Adventista do Centro, da Escola Adventista do Bom Retiro, da Escola Adventista do Costa e Silva e do Colégio Adventista do Saguaçu. Os pequenos concertos de Natal também abriram espaço para outras atrações da rede, como a apresentação do coral e da orquestra do IAESC, o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. E a participação especial da turma do Nosso Amiguinho. Os pais tiveram a oportunidade de curtir esse momento em família. Não só eles, porque as crianças também estavam em um local onde, em parte, é comum para ela estar, mas ela ali foi realmente vamos dizer, a estrela da noite para aquela família. Lembranças que certamente vão acompanhar esses alunos por toda a vida. E os alunos do IAESC, o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, também promoveram uma ação cheia de carinho. Eles compraram e entregaram presentes para crianças de 2 centros de educação infantil do município de Araquari. A iniciativa envolveu 270 cartinhas e muito amor. No Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, em Araquari, o Natal ganhou um novo significado. Alunos do ensino fundamental escolheram viver o espírito natalino de forma prática, presenteando crianças de 2 centros de educação infantil da região, em um gesto de amor e serviço ao próximo. Como o pastor já havia visitado a nossa unidade, a gente lembrou do IAESC, né? Entramos em contato com o pastor quando ele aceitou e gostou muito do nosso projeto. Acabou, adotando todas as cartas que a gente faria no nosso CI. Para os alunos do IAESC, uma lição de empatia e generosidade. Nós fazemos essa parceria com essas escolas de centro de educação infantil para mostrar para as nossas crianças e elas aprenderem qual é o real sentido do Natal. É a gente dar amor, é a gente doar aquilo que tanto Deus já nos entregou. E assim eles aprendem a amar o próximo também. Foram 270 cartinhas escritas pelos pequenos dos CIs Santo Antônio e professora Janaína Estela. Pedidos simples como bonecas, carrinhos e até lápis de cor. Então, quando eles receberam a cartinha e viram o que eles estavam pedindo, que era coisa simples, eles pensaram, nossa, mas eles querem um lápis de cor, um carrinho, uma bola, que é algo tão simples para eles aprenderam, poxa, eu tenho que valorizar o que eu tenho e tenho que aprender a repartir com aqueles que têm tão pouco, né? Já na igreja do IAESC, contação de histórias, música e um momento especial de oração marcaram o encontro entre os alunos e os pequenos visitantes. Foi, assim, algo extraordinário, porque não pensei na grandeza que ia ser, mas teve contação de história, teve presente, teve passeio, assim, foi uma coisa, eu não consigo definir em palavras o meu sentimento para ti. Mais do que brinquedos, o Natal Solidário ensinou que a verdadeira alegria está em servir. Um reflexo do amor de Cristo, vivido na prática por pequenas mãos que escolheram doar. No Paraná, a Ruth Schneider é conhecida como Mãe Ruth, a mãe dos presos, e dedica a sua vida há mais de 30 anos ao Ministério Adventista da Prisão. Ela leva fé, esperança e acolhimento às pessoas privadas de liberdade no norte do estado.
Em reconhecimento a essa trajetória, a Casa de Custódia de Maringá inaugurou o auditório multifuncional que agora leva o nome, sabe de quem? Da Dona Ruth. Confira na reportagem. Há mais de 3 décadas, Ruth Tesch passa pelos corredores e grades das penitenciárias da região norte do Paraná, levando mensagens de fé e esperança. Conhecida como Mãe Ruth, recebeu esse nome daqueles que buscam um recomeço. Para ela, os presos são considerados filhos. Já para eles, Ruth se tornou mãe. Para homenagear sua dedicação e serviço, a Casa de Custódia de Maringá inaugurou, neste mês de dezembro, um auditório multifuncional, construído com esforços de funcionários e detentos. O novo espaço recebeu o nome de Mãe Ruth. Ela é de uma grandeza de coração e espiritual que é muito bom tê-la por perto, né? E é por isso que ela é conhecida como Mãe Ruth. Ela é a mãe de todos os privados de verdade e nossa também, né? Ela é nosso carinho espiritual aqui dentro da unidade prisional. Ela merece, isso aqui é o espaço, só vai demonstrar o espaço que ela sempre ocupou e que sempre vai estar disponível para ela. Não só ocupou dentro da unidade, ela ocupou aqui, ocupou na PEN, ocupou em nossas vidas. E para quem vai ser beneficiado com o novo auditório, a homenagem foi mais do que justa. Ela é uma pessoa que merece todo esse amor que a gente pôde transmitir hoje para ela. E merece muito mais ainda, por tudo que ela tem feito por nós e tudo que ainda vai fazer, eu tenho certeza. O Senhor pôde nos abrir as portas através da Mãe Ruth, do Ministério na Prisão. É muito gratificante estar num corpo, num todo unido, participando deste momento de alegria, dessa festividade. Este local que um dia passou por transformação, a partir de agora também será um local para transformar vidas, seja através das oficinas, batismos, casamentos e a leitura da palavra de Deus. Demonstra que você pode tirar do lixo, se transformando num luxo. Hoje nós éramos um local que era um depósito de lixo, sucata, colchão velho. E numa ideia a gente transformou isso aqui num local de oração, de pregação, um local para Deus e um local para os PPLs entenderem que a vida deles pode ser transformada. Além disso, o novo espaço amplia e fortalece as ações de evangelismo. Temos um espaço climatizado, onde serão realizados os batismos, as santas ceias e também casamentos serão realizados aqui dentro. Com isso, a igreja tem um espaço aqui, não apenas para cerimônias, mas mensagens serão pregadas aqui dentro também. Eu louvo a Deus em primeiro lugar. Essa homenagem não é para mim, essa homenagem é para Deus, porque Ele é que pode, Ele é que transforma a minha vida e a vida dos meninos também. A Ele toda a honra e toda a glória. Antes de ir para o intervalo, eu quero ver mais alguns recadinhos da nossa audiência. Vamos ver as boas notícias que estão chegando por aqui. Vem para a tela comigo. Ana Rita, de Santiago, Rio Grande do Sul. Boa noite, Darcy. Você está muito bonita hoje. Um abraço. Gosto muito do programa. Muito obrigada duplamente. Um abraço para você. Tudo de bom, Ana. Gisele Maranhão, de São Paulo. Oi, Darcy, nossa boa notícia é que o nosso filho Renan completou 39 anos justamente no dia do músico. E parece que ele é um músico mesmo, né? Um abraço para ele. Deus abençoe e parabéns pelo aniversário aí, viu? Maria Aparecida de Ibatiba, no Espírito Santo. Olá, Darcy, o Revista Novo Tempo é um programa maravilhoso. Parabéns a todos da equipe, Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho e pela companhia também, Maria Aparecida. Um beijo para você. Júlia Nogueira, de Brasília, Distrito Federal. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que estou fazendo uma campanha para o Natal, para arrecadar alimentos para as pessoas que precisam passarem essa data mais confortáveis. Que legal, Júlia. Um abraço para você, que o Senhor te abençoe e já está te usando, né? Muito bom. Última pausa de hoje. Na volta, a gente mostra uma linda ação de Natal que levou alimentos, roupas e alegria às pessoas de Araçoiaba, Pernambuco. Tem também reportagens sobre o projeto Infância Saudável, que promove hábitos saudáveis e atende crianças e pais em Porto Velho, Rondônia. Eu volto em instantes. Já de volta com a Revista Novo Tempo, obrigada pela sua companhia. E, gente, 2026 já está às portas, não é? Já prestou atenção no calendário? E olha só que legal, antes de seguir em frente rumo a 2026, os hospitais adventistas de Belém e Barcarena, no Pará, escolheram olhar para trás com gratidão e celebrar não apenas resultados, mas também histórias, pessoas e a certeza de que cada passo em 2025 foi sustentado por um propósito maior.
Confira agora esse momento especial na reportagem da Jéssica Lima. O culto de gratidão do Hospital Adventista de Belém reuniu colaboradores, gestores e convidados em um momento anual de celebração, louvor e reconhecimento. Após 12 meses de trabalho, nós paramos um momento para poder agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado na vida de cada colaborador que pertence à família do Hospital Adventista de Belém e de Barcarena. Líderes da Adventist Health, rede de hospitais adventistas no Brasil, também estiveram presentes. Que momento importante em que a família do Hospital Adventista de Belém para agradecer a Deus pela oportunidade de poder servir, de poder estender a cura e de poder levar muitas pessoas também à salvação em Cristo Jesus. A celebração foi marcada por adoração e momentos especiais de louvor, conduzidos pelo vocal de colaboradores do Hospital Belém, além de oração, apresentações musicais do Coral AB e dos estudantes da oficina de violão e uma mensagem bíblica impactante. Temos muito claro essa missão de servir, curar e salvar. Nós somos salvos por Cristo para levar outras pessoas à salvação. E isso envolve integrar a fé junto com a medicina. O ponto alto da programação trouxe escolha e emoção. 5 colaboradores decidiram entregar suas vidas a Cristo. Entre eles, a doutora Cristiane Monte. Médica do hospital há 12 anos, ela percebeu o chamado de Deus ao cuidar do pastor André Dantas durante a Covid. Quando eu vi ele na beira da morte e no dia que eu fui lá, que ele estava realmente muito grave e que eu pedi a Deus para que algo acontecesse, foi quando eu vi que realmente Deus age em cada coisa que a gente faz na nossa vida. Quando eu estive doente com Covid, ela lutou para me salvar. E agora eu batizar ela, apresentando ela para Cristo, a salvação em Jesus, isso para mim foi marcante, que eu nunca vou esquecer. O clima de gratidão também transbordou para o outro lado do rio, no Hospital Adventista de Barcarena, onde a liderança celebrou com seus colaboradores as bênçãos da condução divina em 2025. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um 2026 muito feliz, mas sobretudo que nos preparemos para viver ao lado dele, felizes, sem lágrimas, para sempre no céu. Eu vou estar lá e quero que você esteja lá também. Em Araçoiaba, região metropolitana de Pernambuco, o Natal ganhou um significado especial para muitas famílias. Uma ação social mobilizou voluntários para levar alimentos, roupas e momentos de alegria, reforçando valores como solidariedade e cuidado com o próximo. Araçoiaba fica em Pernambuco e tem cerca de 20 mil habitantes. O município recebeu a visita de mais de 200 voluntários que decidiram colocar o amor em prática. A ação trouxe o Natal mais cedo para a região e transformou um dia comum em um momento de cuidado, transformação e dignidade para mais de 1000 famílias de Araçoiaba. Tudo começou com uma ideia do pai de Karina, uma das idealizadoras. Foi em meados de novembro, ele disse, minha filha, a gente está tão preocupado em organizando as questões do Natal, né? Mas eu estou sentindo falta da gente fazer aquilo que realmente Jesus Cristo gostaria que a gente fizesse. Na época, Eduardo, meu esposo, falou com o irmão dele, Emílio, que era pastor, e ele estava pastoreando aqui. E ele se juntou com um grupo de amigos daqui e fomos fazer um almoço de Natal na casa de 2 famílias. Só 2 famílias que iniciou o projeto e plantou aquela sementinha no nosso coração e chegou a esse tamanho, gente. Cestas aí, conseguimos 400, peças aí para o nosso bazar, mais de 5.000 peças, brinquedos aqui, passamos de 1.500 brinquedos para essas crianças e só gratidão. Dona Ivanilda foi a primeira a receber ajuda. Desde então, participa todos os anos. Eu achei legal que eu estava, no momento que eu estava passando necessidade, aí chegou na hora certa. Aí eu e meu filho gostou, né? E claro que eu ia gostar, que eu não tinha. Eu agradeci muito a Papai do Céu. O projeto auxilia famílias como a de Viviane. Eu tenho 3 filhas, tenho 3 meninas e estou grávida. O que é que representa essa ajuda para você? Poxa, representa tudo, ajuda e muito mesmo, ajuda muito mesmo, demais mesmo. Diversos polos ofereceram serviços gratuitos e a garotada aproveitou de atividades e brincadeiras. Eu vim pegar cesta básica, vim pegar brinquedo e vim pintar a cara e vim jogar futebol. É meu primeiro ano como voluntária, estou muito
muito feliz, né, pelo convite que me foi feito, né, em estar aqui promovendo saúde, que a gente promove saúde através da verificação de pressão, através das orientações. Em datas como o Natal, a necessidade vai além do alimento. Envolve acolhimento, presença e cuidado. O sentimento é de muita alegria, muita felicidade. O coração tá para explodir. Quando abriram os portões, os meus olhos transbordaram de lágrimas porque eu vejo muito amor aqui. E não é só apenas eles que recebem, a gente também. A ação foi promovida pela Associação Amigos que Fazem, em colaboração com a Igreja Adventista e diversos parceiros da região. Este projeto, ele já acontece em nossa cidade desde 2018. Inclusive, nos anos da pandemia, nós não pudemos fazer esse contato pessoal, mas a nossa ação aconteceu. Este ano, 2025, completamos 7 anos de ação do nosso projeto aqui em Araçoiaba. Uma ação muito maravilhosa. Deus trabalha assim, né? Eu recebi minha cesta básica. Meus meninos já receberam os presentinhos dele. Iniciativas como essa reforçam o sentido do Natal, uma atitude simples que transforma quem recebe e quem escolhe servir. E entre tantas campanhas de solidariedade promovidas pelo Projeto Mutirão de Natal este ano, está uma iniciativa realizada pelos servidores da sede nordeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A causa é nobre e os desdobramentos dessa história a gente confere agora na reportagem da Rebeca Ricarte. Os registros são do final de outubro, quando um desafio foi lançado para esse grupo. Este ano nós desafiamos o grupo do escritório da União Nordeste Brasileira a dar o exemplo e participar junto desse projeto, fazendo a sua doação. E como resultado, nós realizamos a doação de 105 cestas básicas para o grupo de ajuda à criança com câncer aqui no estado de Pernambuco. O GAC existe desde 1997 e funciona dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Recife. Cerca de 100 crianças entre internamentos e leitos são atendidas pelo setor, que preconiza diagnóstico precoce, tratamento humanizado e assistência social. Em cada andar nós temos uma classe hospitalar, nós temos um espaço da família, nós temos, na realidade, onde as crianças, os internamentos que eles ficam, né, aqui com as suas famílias, e temos um laboratório de diagnóstico. Então, tem várias coisas nesse prédio que é para atender tudo aquilo que a gente precisa. Toda cesta básica e doação que chega aqui no GAC vem direto para esse mercadinho. Nas prateleiras, nada tem preço. A família pode vir, pegar o seu carrinho, inclusive tem uma versão menor para as crianças, e eles podem fazer a compra, sem se preocupar com nada de valor, e levar para casa aquilo que mais precisam. Por aqui, diariamente, ainda são preparadas refeições gratuitas para assistir as famílias que passam pelo ambulatório. Eles vêm de muito longe, interior da Paraíba, interior da Bahia. Então, assim, muitas vezes não tem dinheiro realmente para poder arcar com essa despesa, que é o café da manhã, um almoço. Porque às vezes vem nesse horário muito cedo, a gente chega aqui às 7 da manhã, mas já tem família aqui desde as 4 horas da manhã. Maria Valentina tem 8 anos e, após uma suspeita de tumor nos pulmões, viajou mais de 300 quilômetros para ser acompanhada pelo GAC. O rostinho dela estava inchado, ela estava com muita dificuldade para respirar. Quando a gente chegou aqui, fomos muito bem acolhidos e feitos os exames, foi comprovado que é um linfoma. Sofrimento que pode ser amenizado pela empatia. Um lembrete de que Natal é, antes de tudo, tempo de doar e se fazer presente, ajudando quem mais precisa. Como start e, ao mesmo tempo, uma inspiração para que todas as congregações da nossa União participem juntos desse projeto de arrecadação de alimentos, de brinquedos, de roupas e faça o Natal de muita gente ser ainda mais feliz. Dar o melhor para nossas crianças e sempre lembrando que as famílias têm que estar juntas. Eu não posso cuidar só da criança se eu não cuidar da família. A gente tem que se colocar no lugar como se fosse a pessoa, ajudar o próximo. Que pode ser que a gente esteja aqui um dia, como eu nunca sonhei de estar aqui e hoje estou aqui. Vamos agora até Mato Grosso. Gente, olha só essa história. Zapeando a TV, o Rodrigo encontrou uma mensagem que mudou a vida dele. Hoje ele é ancião de igreja e ajuda a levar a outras pessoas a fé que ele conheceu.
Nesse caminho, ele descobriu como a fidelidade faz parte dessa missão. Você vai entender essa história melhor agora na reportagem da Marcielen Barbosa. Foi por meio da Novo Tempo que Rodrigo conheceu uma mensagem que mudaria completamente o rumo da sua vida. Em busca de respostas, ele encontrou fé, esperança e uma nova missão. Eu conheci a TV Novo Tempo passando de canal em canal, num dia à noite em casa, sem ter muito o que fazer. Estava procurando algum canal para assistir, né? E aí me deparei com o programa Na Mira da Verdade. Eu tinha uma Bíblia na minha cabeceira da minha cama, eu peguei ela e comecei a olhar as respostas que ele falava, né? Ele falava assim, olhe tal versículo, eu ia lá e olhava. E aquilo muito me impressionou, que eu falei, cara, o que ele está falando lá é o que está escrito aqui, então, né, tem fundamento. E assim eu fui assistindo a um programa atrás do outro e fui me encantando com a verdade, né? E aí eu me dei conta que aquela, de fato, era a igreja de Deus aqui na Terra. Rodrigo é apenas um entre milhares transformados pela mensagem da TV Novo Tempo, canal que leva esperança a lares em todo o país. Mantida por doações voluntárias, como as dos Anjos da Esperança e pelas ofertas das igrejas, a emissora é um exemplo concreto de como a fidelidade se transforma em missão. Mas para que essa missão avance, é preciso uma gestão financeira responsável e comprometida. O Conselho de Mordomia e Tesouraria da região leste de Mato Grosso reforçou como cada oferta, talento e recurso fazem parte da pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado de várias formas, com os nossos dons, os nossos talentos, mas os recursos permitem que o Evangelho chegue mais longe e a lugares que não conseguimos chegar pessoalmente. Hoje, Rodrigo entende essa realidade mais do que nunca. Ele atua como ancião, faz parte da equipe de mordomia em sua igreja local e reconhece que a fidelidade vai muito além de devolver dízimos e ofertas. Trata-se de um compromisso espiritual com Deus. Não existe uma vida espiritual sem resultados. E resultado sem uma vida espiritual acaba sendo farisaísmo. Fidelidade é uma experiência interior que brota para a vida prática. Mordomia é espiritualidade na prática. Com o tema Protagonistas da Missão, o concílio reuniu 350 participantes e reforçou que Deus é o dono de tudo, que somos seus mordomos chamados para servir com alegria, fidelidade e gratidão. Não é quantidade, é qualidade. Deus, ele entende, ele não quer saber o que você está fazendo, ele quer saber o porquê você está fazendo, por que você está devolvendo. Por que você está auxiliando? Por que você está ajudando? E agora a gente vê esses tesoureiros e esses mordomos voltando para suas igrejas motivados e animados, para que tenham unidade, cumprindo a fidelidade, para ter uma missão ainda mais clara, objetiva, porque a gente quer ver Jesus voltar. Agora a gente traz uma notícia de Porto Velho, em Rondônia. Por lá, ao longo de 4 meses, o projeto Infância Saudável ofereceu diversas oficinas que ensinaram hábitos e habilidades saudáveis, como culinária e até cultivo de plantas. O encerramento dessa iniciativa foi agora em dezembro. Nós vamos conferir mais sobre o projeto na reportagem. Cuidar da infância é cuidar do futuro. Foi pensando nisso que nasceu o projeto Infância Saudável. Um projeto que atende crianças, mas envolve toda a família. O objetivo desse projeto é alcançar crianças para que sejam adultos mais saudáveis. E a gente sabe que as oficinas, tudo que foi falado aqui, tudo que foi apresentado, vai fazer com que elas reflitam e levem isso para casa. Cerca de 40 crianças participaram da iniciativa desenvolvida ao longo de 4 meses, que ofereceu feira de saúde, pintura em quadros e até oficina de cultivo. Mas a oficina preferida da maioria era a culinária. Eu gosto muito de cozinhar, de mexer com cozinha, e aí eu aprendi mais ainda. A gente aprendeu a fazer panetone agora, é muito legal. Foi desafiante, mas foi maravilhoso, porque a gente conseguiu trazer para as crianças algo diferente para elas. O que era o diferente? Quem não tinha a oportunidade de, por exemplo, comer uma abobrinha. E eu trouxe mostrando para elas, além do valor nutricional, o valor do alimento, que é um custo baixo. E foi assim maravilhoso, porque as crianças amaram. O cuidado com a saúde foi além da alimentação. O projeto promoveu educação, saúde emocional e fortalecimento espiritual.
De tudo que eu pude entender, eu gostei da parte em que o pastor orou pelos pais até as crianças, porque eu busco a salvação dos meus filhos, que desde pequenos entreguem os caminhos deles a Deus para que possam viver em paz com Deus, para que vivam bem com o seu próximo, com Deus, com todos. O que eu mais gostei, que nem eu falei, foi das rodas de conversa, o apoio aos pais, né? Tirei muitas dúvidas, coisas que eu não sabia, que eu tava fazendo até errado dentro de casa, mas aprendi e eu acredito que vai mudar muita coisa dentro de casa a respeito da criação dos meus filhos. Toda criança tem o direito de viver a infância intensamente. Sendo assim, que seja com saúde. Fé, aprendizado e experiências que marcam uma geração. O 22º Campuri de Desbravadores do Centro-Sul de Santa Catarina reuniu milhares de jovens em Ituporanga para encerrar o ano de atividades dos clubes. Com uma programação cheia de desafios, recreação e estudo da Bíblia, é claro, o evento destacou a doutrina do santuário como um caminho para compreender o plano da salvação e o sacrifício de Jesus. Uma das doutrinas diferenciadas da Igreja Adventista é o santuário, que, baseada na Bíblia, mostra o plano da salvação da humanidade. E esse foi o tema do 22º Campuri de Desbravadores do Centro-Sul de Santa Catarina. Para os desbravadores, o tema ficou muito claro. Nós somos inocentados porque Jesus morreu por nós, perdoou todos os nossos pecados. E por isso está nos deixando inocente do pecado para nós podermos entrar no céu, para morar junto com Ele. O acampamento marca o encerramento anual das atividades dos clubes em suas cidades. Ao todo estiveram presentes 3.400 desbravadores e 107 clubes. A programação foi realizada em Ituporanga e teve momentos de recreação, desafios, investiduras e, claro, a palavra de Deus aberta. Porque a ideia é que esse programa seja visto como um programa espiritual. Existem atividades recreativas, eles se sujam, eles se molham, eles dão gargalhada, eles visitam as especialidades que a gente teve aqui. O propósito principal é eles terem um encontro com Jesus e com a sua palavra. Um dos diferenciais deste Campuri é este santuário aqui, montado em tamanho real e baseado no que está escrito na Bíblia. Os desbravadores aprenderam de maneira lúdica sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A gente pode aplicar ele na nossa vida hoje em dia porque as festas especiais que aconteceram nesse santuário, que, por exemplo, o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no local mais sagrado, eu acho que isso nos mostra que Jesus, ele é o inocente que paga o preço pelos nossos pecados. Os clubes de desbravadores são marcados por participantes que muitas vezes precisam de ajuda, mas também são formados por líderes comprometidos com a missão de Deus. É o caso de Maria, que tem superado a perda do marido e de 2 filhos através do clube. A gente resgata pessoas de lugares assim que você nem imagina. Então, vale a pena por cada criança que está aqui, vale a pena por mim, vale a pena pela minha família. E assim, pensar que quando Jesus vai voltar, quando ele voltar, você vai dizer assim: essa aqui fui eu que resgatei, eu estava com ela. Eu amo, eu sou apaixonada pelo Clube de Desbravadores. E não é só pelo Clube de Desbravadores, eu já me apaixonei pelos aventureiros também, né? Então, assim, para mim, isso aqui é minha vida. A sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais realizou uma cerimônia de ordenação ministerial de 3 pastores, um momento considerado solene e marcante. Foram ordenados os pastores Adenivon Guedes, Jânio Silva e Otávio Henrique Simões. Depois de passarem por um período de avaliação teológica, a Igreja Adventista reconhece a vocação do pastor e, por meio da imposição de mãos, concede a ele a autoridade para oficiar batismos, casamentos e outras funções ministeriais. O encontro contou com a presença de familiares, amigos e lideranças eclesiásticas. O sentimento de gratidão, claro, tomou conta da celebração. Agora, os pastores ordenados seguem firmes na missão de proclamar a mensagem de esperança e a gente espera que o Senhor use tremendamente esses 3 novos pastores. No interior paulista, a solidariedade ganhou forma, cor e emoção. Colaboradores do escritório da Igreja Adventista para o estado de São Paulo se mobilizaram no mutirão de Natal para levar dignidade e esperança a dezenas de famílias. Confira mais detalhes na reportagem da Vanessa Moraes. Há mais de 30 anos, o mutirão de Natal acontece quando alguém decide se importar.
E no interior de São Paulo, colaboradores da União Central Brasileira, escritório da Igreja Adventista para o Estado, se mobilizaram para levar dignidade, alimento e esperança às famílias do interior paulista. Eu mesmo já passei por isso, é muito triste. Chegar um Natal e eu não ter um ovo para dar para os meus filhos. Então eu achei muito bonito da parte de vocês. O Mutirão de Natal é um programa muito especial da Igreja Adventista. Nós, como organização, como a sede da União Central Brasileira, não poderíamos ficar de fora. E hoje estamos realizando a entrega das cestas, dos presentes e de tudo aquilo que foi alcançado pelas equipes da União. Foram semanas de mobilização, campanhas, doações, compras, montagem de cestas básicas e presentes que foram distribuídos durante um culto especial de Natal recheado de música e emoção. Sabe por que essa orquestra infantil está se apresentando? Porque além de deixar a programação ainda mais bela, existe o sonho do projeto do Mutirão de Natal, que é abrir uma escola de música gratuita para as crianças da comunidade onde está esta igreja. E este é só um incentivo para este sonho que, com fé em Deus, será realizado. E nós estamos orando por isso e acreditamos que está nascendo hoje essa escola, fruto do Mutirão de Natal que acontece através de nós. Além das cestas básicas e 145 presentes para as crianças, houve um convite para quem quisesse alimentar também o coração por meio do estudo da Bíblia. Eu gostei muito da pregação, me chamou muita atenção. Ele ensinou de uma maneira que fez querer aprender mais, querer ter aquela convicção que ele tem, né, na palavra. Os números ajudam a explicar, mas é no abraço apertado e no sorriso tímido que as histórias se revelam. E quando alguém decide se importar, o Natal não é somente mais feliz, ele também é real. Você aí de casa já mandou a sua boa notícia pra gente? Então, quem sabe é agora que eu vou ler e mostrar aqui para todo o Brasil na nossa tela. Vamos ver? Geicinha de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Boa noite, Darcy. Feliz sábado para você e sua família. Obrigada para você também. Minha boa notícia é que a igreja do meu bairro já conseguiu uma parte do valor para a construção. Continue orando para que Deus nos ajude a concluir a obra. Não só eu vou orar, como vou conclamar aqui toda a nossa audiência para orar também por esse projeto, tá bom? Posso contar com vocês? Então tá. Sarai, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Bom sábado, Darcy. A minha boa notícia é que meu neto Leandro se formou para a honra e glória de Deus. Amém! Que lindo! Um abraço para vocês. Tudo de bom, viu? É isso, gente. E o Revista Novo Tempo de hoje já está terminando, mas na segunda-feira a gente tem um encontro marcado às 7h, hein? Agora fica na companhia do pastor Rafael Rossi no programa Arena do Futuro. Ótima noite para você, um abençoado fim de semana e até segunda, se ele quiser. Tchau, tchau.